Peter Pan, that's what they call me. Boa tarde, meus amores! E nessa tarde iniciando mais uma aulinha de língua portuguesa. E hoje vamos aprender sobre os pronomes. Então, todo mundo abrindo na página 9, né? No livrinho, no caderninho 3, certo? Página 9. Então, vamos lá? Você já sabe que cada palavra desempenha uma função específica, não é isso? Os substantivos, por exemplo, eles nomeiam. Nomeiam o quê? Nomeiam as coisas, nomeiam os animais, as pessoas, as ações, os sentimentos. E os adjetivos, eles indicam características, ou seja, qualidades dos substantivos, não é isso? Vamos conhecer outra classe gramatical, que são os pronomes. São palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Então, tia, como assim? Acompanha ou substitui o substantivo? Então, se eu quiser substituir o substantivo, por exemplo, Mariana. Mariana gosta de sorvete. Ela gosta de sorvete. Então, eu substituí Mariana por ela. Entenderam? Observem estes exemplos. Então, aí no livrinho de vocês irão observar alguns exemplos. Prestem bastante atenção. Ó. O exemplo 1 diz: Pedro é um bom aluno. Então, eu vou substituir Pedro. Olha como é que vai ficar com o pronome. Ele gosta muito de estudar. Exemplo 2. Eu emprestei meu livro de português. Então, eu emprestei meu livro de português. No primeiro exemplo, o pronome ele substitui o substantivo Pedro. Já no segundo exemplo, o pronome meu acompanha o substantivo livro. Então, como é que ele diz lá? Meu livro. Então, o pronome meu está acompanhando o substantivo livro. Existem tipos diferentes de pronome. Então, não existe apenas um tipo de pronome. Existem alguns tipos de pronomes. Nessa unidade, você conhecerá os pronomes pessoais retos e os oblíquos, certo? Vamos para a próxima página, a página 10. Vamos falar um pouquinho agora sobre os pronomes pessoais. Leia outro trecho de um diário. Ó, mais uma vez falando de diário. 3 de março. Caro diário. Eu não sei o que acontece com as pessoas. A gente confia nelas e, quando menos se espera, elas nos magoam. Eu conheci o Bocão no Jardim 3. Foi meu primeiro amigo. Eu fazia ele rir o dia inteiro. O Bocão rindo é muito engraçado. Ele sacode todo o corpo e faz o maior barulho. A gente lanchava junto todo dia. Eu sempre dava meus biscoitos creme crack para ele. Mas quando a mãe dele mandava bolo de fubá, eu descontava comendo metade. O bolo de fubá da mãe do Bocão é um negócio. Mas isso não livra a cara dele, não. Amanhã ele vai ver. Então, aí é um texto, né, que é um diário, o Diário de Julieta, escrito por Ziraldo. Então, vocês acompanham aí uma imagem que retrata o texto lido, certo? Baseado nesse trecho, meus amores, de um diário, vocês irão responder a esse joguinho rápido, que é baseado no diário, certo? E vamos continuar falando sobre pronome. Ó, nesse trecho do diário, há 3 pessoas do discurso. Observe. Primeira pessoa. Primeira pessoa, meus amores, é quem fala. Ou seja, eu e nós, certo? Segunda pessoa é com quem se fala. Tu,
vós. Ou seja, eu tô falando com quem? Com tu. Então, eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa. Terceira pessoa. De quem se fala? Ou ele, ou ela, ou eles, ou elas. Então, primeira pessoa é quem fala. Sempre quem está falando é a primeira pessoa. Eu estou falando. Nós estamos falando. Então, somos primeira pessoa, certo? E com quem é que a gente está falando? A gente está falando com tu. A gente está falando com vós. Então, segunda pessoa, porque é com quem se fala. Tu, vós. Agora, de quem nós estamos falando? Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dele, dela. Então, ele, ela, eles, elas. Terceira pessoa. Então, os pronomes são eu, tu, ele. Pessoas no singular. Nós, vós, eles ou elas. Pessoas do plural, certo? Então, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, eu, tu, ele ou ela. Primeira, segunda e terceira pessoas do plural, nós, vós, eles ou elas. Ok? Entendidos? Os pronomes pessoais representam as pessoas do discurso, aquelas que fazem a comunicação acontecer. A função dessa classe gramatical é substituir o substantivo. Temos aí pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Observe os termos destacados nas frases seguintes, aqui ou a quem eles se referem. Letrinha A. Eu não sei o que acontece com as pessoas. Eu. A palavra eu. Quem é o eu aí do diário? Eu. Quando está falando, né? Então, se você souber de quem é o diário, se você souber quem está escrevendo o diário, você vai saber quem é esse eu. Porque eu é a primeira pessoa. É quem está escrevendo o diário. É quem está falando com o diário, né? E ao mesmo tempo retratando através da escrita. Então, eu, quem é eu no diário? Quem é essa pessoa, né? Se refere a quem a palavra eu? A gente confia nelas. E quando menos se espera, elas nos magoam. Então, elas. Elas está se referindo a que palavra? Então, volta aí no texto, volta aí no diário, leia mais uma vez. Veja a palavrinha eu. Se refere a quem? E elas, né? Quem são elas? Né? É a dona do diário, a pessoa que escreve, né, o discurso. Elas está se referindo a quem? Elas. Quando ela diz assim, elas nos magoam. Então, quem é? Quem são essas? Quase eu disse, né? Quase a tia disse. Então, quem são essas, né? Elas que magoam. As palavras destacadas são pronomes pessoais do caso reto, que se referem a quem pratica a ação. Então, quem está praticando a ação recebe o nome de pronome pessoal do caso reto, certo? Vejam aí, ó, neste quadro, todos os pronomes pessoais do caso reto. Foi o que a tia acabou de explicar. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ou ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Vamos à página 12. Agora conheça os pronomes pessoais do caso oblíquo. Aqueles que complementam a ação. Ó, a tia disse lá na página 11 que, no caso, os pronomes pessoais, é aqueles que se referem a quem pratica a ação, a quem pratica. Agora é quem complementa a ação. Então, primeira pessoa do singular do caso oblíquo será me,
mim, comigo. Mi, mim, comigo. Segunda pessoa do singular do caso oblíquo. Te, ti, contigo. Te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular. Se, si, consigo, o, a, lhe. Primeira pessoa do plural. Nos, conosco. Não é nós. Nós tem acento agudo. É do caso reto. No caso oblíquo é nos. Nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vos, convosco. Olha que lá no caso reto não diz vos, diz vós, que é com acento agudo, no caso reto. Estamos no caso oblíquo, então é vos, convosco. Terceira pessoa do plural, se, si, consigo, os, as, lhes. Certo? Lembre-se de que os pronomes pessoais do caso reto são usados para substituir quem pratica a ação, certo? Pedro é muito estudioso. Ele estuda todos os dias. Quem é ele? Pedro. Então, eu peguei o pronome pessoal do caso reto da terceira pessoa, que é o ele, e substituí a palavra Pedro. João e eu estudamos juntos ontem. Então, nós quem? João e eu. João e eu estudamos ontem, né? Estudamos juntos ontem. Nós tínhamos prova de português. Então, nós substituiu o João e eu, para não repetir, né? Para não ficar assim. João e eu estudamos juntos ontem. João e eu tínhamos prova de português. Então, para não repetir de novo o João e eu, nós tínhamos provas de português ontem. Ou tínhamos prova de português. No primeiro exemplo, ele substitui Pedro e representa quem pratica a ação de estudar todos os dias. No segundo exemplo, nós substitui João e eu, representando aqueles que tinham prova de português. Os pronomes pessoais oblíquos são aqueles que servem de complemento para as ações, ou seja, eles não substituem, eles servem para complementar. Juliana gosta de escrever poemas e sempre nos mostra seus textos. Aquele livro de poemas foi comprado para mim. No primeiro exemplo, nos representa para quem Juliana mostra os textos dela. Nos mostra. Então, para nós, né? Nos mostra. No segundo exemplo, mim representa para quem o livro foi comprado. Então, ele não está substituindo, ele está complementando, né? Foi para mim. Foi para mim que foi comprado o livro. Para exercitar o conteúdo dos pronomes pessoais, vá até o material de apoio e siga as instruções. Convide um colega da sala de aula para brincar com você. Recorte as peças do material, que são compostas dos seguintes itens: pronomes pessoais do caso reto, eu, o, tu, ele e os demais. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, me, mi, comigo e os demais. E frases incompletas. Divida as peças em 2 grupos, frases e pronomes. Depois, embaralhe-as, vire-as com o verso para cima. Cada jogador vira 2 peças desse jogo de memória, uma frase e um pronome. Se completar corretamente, o jogador fica com as peças e continua. Se errar, passa a vez e vira as peças novamente. Ganha quem formar mais pares. Ô tia, como que a gente vai jogar se nossos coleguinhas estão em casa, não estão com a gente? Não tem problema, pode jogar com a mamãe, com o papai, com o titio, com a titia, com o primo, com a vovó, com o vovô. Quem tiver aí com vocês pode jogar. Então, vocês vão lá no material de apoio, na página, deixa a tia ver. Deixa eu te ajudar aqui. Pronto, na página 1,
do material de apoio, ó, tá aqui, certo? Na página de número 1 do material de apoio, tá aqui, ó, língua portuguesa, página 12. Tem as frases e tem os pronomes. Vocês recortam e depois vocês brincam de montar as frases, de completar as frases. Como um quebra-cabeça. Vocês viram todas as peças, viram a frase e viram o pronome. E vê se completa. Se completar, vocês seguram a peça e tiram ela da brincadeira. E se vocês errarem, vira novamente pro verso, não é isso? E continua brincando. Isso pode jogar com a família tranquilamente. É uma forma também da família relembrar o assunto dos pronomes, não é isso? É muito interessante. Temos aí, meus amores, um jogo rápido, certo? Para vocês, muito legal, que vocês brincam, exercitam e depois vocês vêm para aqui para o exercício para a gente debater daqui a pouco na nossa videoconferência, né? Na nossa aula de tirar dúvidas. Por isso que a tia sempre diz, não deixem para responder na hora da videoconferência, porque é o momento de tirar dúvidas, de debater, certo? Tem aí o igual. Igual ou diferente? A única diferença entre os pronomes nós, vós, nos, vos é o uso, ou não, do acento agudo. Não. Lembre-se que nós e vós são pronomes pessoais do caso reto, portanto, eles substituem, ou seja, eles tiram o substantivo e colocam ele no lugar, eles substituem. E são aqueles que praticam a ação. Já no nos e no vos são pronomes do caso oblíquo e são usados para complemento da ação. Tá bom, meus amores? Então é isso, exercício super fácil, né? Tem aí para responder esse jogo rápido da 11, esse joguinho rápido da 13, não é isso? E ainda vem na página 18, todo mundo colocando aí na página 18, a questão de número 4, de número 5, de número 6, que ficou para ser respondida, e a página 19, certo? Lembra aquele pedacinho que a gente respondeu redação e até edição e até terceiro? Então agora vamos dar continuidade, que é sobre o assunto pronomes também, revisando o texto dos S's entre vogais com som de Z, certo? Concluindo aí esse exercício. Então, página 11, página 13, 18 e 19. E aqui a gente encerra a nossa aulinha de língua portuguesa sobre os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo. Espero que todos vocês tenham entendido, que se divirtam e aprendam muito mais sobre esse assunto com o joguinho que tem aí no material de apoio. E ó, um beijão e até a próxima aula. Tchau, meus amores!